Boa noite a todos. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, para debater o tema PL de número 84 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Osasco para o exercício de 2019. Em seguida, convido o nobre vereador Alex Sandro de Souza Sá para secretariar os trabalhos dessa noite. Anuncio a composição da mesa que se faz presente dessa noite conosco, o nobre vereador Alex Academia, que está no secretariando, grande amigo e grande trabalho que tem desenvolvido nessa casa, o nosso secretário de Finanças, Pedro Sotero de Albuquerque, e o secretário Pedro Mancini, que é Bruno Mancini, desculpa, Pedro é só Finanças. A equipe de exatas, né? Pedro e Bruno. É certo? É certo. Então, vamos aqui retificar aqui, é o secretário Bruno Mancini, secretário de Planejamento de Osasco, e também acompanha conosco aqui o grande amigo do nosso secretário Pedro, o senhor Paulo Magalhães, que faz parte da Contabilidade e Secretaria de Finanças. Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: Jefferson Ricardo da Silva como presidente, o senhor vereador Alex Sandro de Souza Sá como relator, o senhor vereador Batista de Souza Moreira como membro, o senhor Paulo César Dias dos Reis vereador como membro também, e o senhor Dr. Ralph Silva como membro. Solicita ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores na lista da presença, que tomem assento em seus lugares. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste aqui pela TV, pela internet, aos funcionários desta casa. Quero anunciar a presença dos vereadores aqui presentes, a vereadora Ana Paula Rossi, o Rogério Silva Santos, o Jair Assaf, Toniolo, também o nosso amigo De Paula. Solicita ao senhor secretário que anuncie a ficha de presença das demais autoridades e do público aqui presente e que todos em seus lugares se sintam como componentes da mesa diretora dos trabalhos dessa audiência. Está presente aqui a Jaqueline Rocha, da CEPLAG, a Estela Catarina, a senhora da professora Régia, também está a Gisele Aparecida dos Santos, a Jéssica Carla de Oliveira, Bruna Ângela, Stephanie Jesus, aqui, eu não entendi aqui, Jesus, professor Milton Sena, da CEPLAG, que está aqui também nos prestigiando, do SDTI, representando o secretário Lau, a Fabiana Jaqueline dos Santos, a Fabiana representando o Ricardo Silva, é isso? Está presente aqui também. São essas pessoas presentes, presidente? Temos também ofício aqui a ser lido aqui de alguns vereadores que não estão presentes, justificando a sua ausência. Ao excelentíssimo... Sim. Aqui, o ofício a ser lido, o pedido de audiência ao direcionado da Economia e Finanças, direcionado ao senhor Alessandro Lindoso, presidente desta casa. Assunto audiência pública, ao senhor presidente, informa-se a Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 18 de junho de 2018, às 19 horas, no plenário Tiradentes. Assim, solicita-se para a realização do evento, convocação dos funcionários para o serviço de coordenação de audiência, reserva do plenário, recepção, confecção de fichas, som, mídia, TV e fotos. Solicita-se, ainda que enviando o convite através do e-mail a todos os vereadores para a ciência do mesmo. Assinado o senhor o presidente Jefferson Ricardo da Silva. Também encontra sobre a mesa, presidente, ofício dos vereadores, de alguns vereadores justificando a ausência.
Está aqui sobre a mesa o ofício de número do senhor Ribamar Silva ao senhor presidente. Pelo presente, informo que, por motivo de força maior, infelizmente, não comparecerei à audiência pública da Comissão de Economia e Finanças para debater sobre o assunto do projeto de lei da LDO, sendo esse assunto de suma importância para a nossa cidade. Registro meus respeitos e considerações. Assinado o vereador Ribamar Silva. Também o ofício de número 322/2018, do vereador Daniel Matias. Assunto: justificativa de ausência. Em atenção ao convite recebido pela Comissão de Economia e Finanças para participação da audiência pública sobre o projeto de lei 84 de 2018, a LDO. Justifico minha ausência, visto que não poderia estar presente devido a outros compromissos assumidos anteriormente. Eram esses os ofícios que tem sobre a mesa, presidente. Anuncio também aqui a presença do Eudes de Oliveira da Silva e também uma bela caligrafia aqui que não dá para entender. Antônio Marcos Veloso, da Defesa Civil, também está aqui representando o pessoal da Defesa Civil. Eram essas as pessoas presentes. Obrigado, senhor secretário. Na pessoa do nobre vereador Tiente Ferreira, que acabou de chegar aqui, gostaria de agradecer a presença de todos os senhores, agradeço a presença dos vereadores, do público aqui presente, a imprensa, para prestigiar essa audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit Telecom Antiga Cabonet, pelo site www.osasco.sp.gov.leg.br. E nos próximos dias esse evento estará disponível também pelo canal YouTube. O público aqui presente pode participar retirando os formulários da recepção ou com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final desta audiência. Em primeiro, gostaria de fazer uso daqui da tribuna e convidar aqui o nosso secretário, o vereador Alex da Academia, para que assuma a presidência, por favor. A Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Olá, boa noite a todos. Eu quero cumprimentar aqui o presidente, que se encontra aqui nos ajudando no secretariado, o nobre vereador Alex, cumprimentar em nome dele os secretários presentes, cumprimentar aqui também os vereadores que estão participando dessa audiência pública e o público presente, os internautas, aqueles que nos acompanham também pelo site aqui da Câmara Osasco. Senhor presidente, nós trouxemos aqui nesta noite para somar essa audiência algumas observações que nós fizemos dentro desta lei, que em breve esta casa irá votar. E eu tenho a certeza que os secretários presentes poderão nos tirar algumas dúvidas que nós aqui fizemos dentro deste projeto. Então, tem algumas observações aqui que nós fizemos sobre uma diferença que existe aqui num quadro, na página 50, exatamente, sobre valores anuais da LDO 2019 por eixo, mesmo aqui no quadro da saúde, esse valor ele cai para R$ 636.180,52. Embora, dentro do percentual mínimo, ele se encontra acima, de maneira positiva. Outro detalhe que nós observamos aqui dentro, nós fizemos aqui as anotações. Na página 50, nós temos aí alguns eixos aí descritos e seus valores respectivos. E na discriminação, também gostaria de tirar a dúvida por que é lançado e duplicidade a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer. Ela está aqui lançado 2 vezes esse eixo
e seus respectivos valores, embora os valores também são diferentes. Observamos também que teve até, não sei se por cuidado ou por, de repente, alguma norma, o lançamento também da antiga e extinta secretaria, que é a SRI, embora nela não há nenhum valor lançado na LDO. Uma observação apenas. E também umas questões aí que, justamente na página aqui, que nós nos atentamos também, que é o anexo 2, onde fala dos riscos fiscais, onde nós temos aí um valor de dívida com a Sabesp. Em outro momento estava divulgado, aqui já não está divulgado esse valor. E é uma dívida que o município tem com a Sabesp. E, por fim, aqui a questão dos precatórios também, que nós, no ano passado, votamos uma lei para dar a possibilidade dessa questão ser regulada pelo município. Haja vista a lei também que estava dando um tempo, que esse tempo foi aumentado para até 2024, para que fosse sanada essa questão. O que me lembro são esses, outras coisas aqui nós, pesquisando, conseguimos uma resposta. Então, dentro do que este vereador, junto com a comissão, nós trabalhamos aí, fazendo uma análise, essas dúvidas aqui são dúvidas que são pertinentes ao projeto, que nós queremos aí, que os nobres secretários possam nos ajudar, dando resposta disso, para que a gente possa, posteriormente, após essa audiência, quando pautado esse projeto, nós votarmos a favor desse projeto. Então, são essas minhas considerações, foi essa nossa análise aqui. Eu agradeço e fico na guarda da resposta depois, quando os secretários tiverem o tempo para ser falado aqui na tribuna. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente, e convoco o senhor para assumir o seu posto. Perfeito. Estou dando continuidade aqui à nossa audiência. Quero convidar aqui o secretário Bruno para que faça uso da palavra aqui na tribuna. A tribuna está à disposição, secretário. Então, vou começar pelo Paulo? Então, só retificando aqui, nós vamos então dar a palavra ao Paulo, que faz parte da contabilidade da Secretaria de Finanças, cujo secretário Pedro aqui está representando como titular da pasta. Nós vamos fazer a mesa para que possamos mostrar aqui alguns números no projetor da casa. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Magalhães, sou da Secretaria de Finanças, Divisão de Contabilidade. Estamos aqui para apresentar o projeto de lei que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Primeiramente, vamos repassar o que é a LDO. A LDO é uma lei que faz parte do Sistema de Finanças Públicas do Brasil e faz o elo entre o PPA, o Plano Plurianual, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A LDO está prevista na Constituição Federal e o seu texto apresenta algumas regras que devem ser seguidas.
destacando que a LDO deve ser sempre compatível com as políticas do Plano Plurianual. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe novas atribuições para a LDO, sobretudo no que diz respeito ao equilíbrio orçamentário, reserva de contingência, avaliação das metas, ou seja, fica evidente a preocupação com o equilíbrio das contas. Não vou entrar no detalhe aqui de ler item a item, porque a ideia aqui é passar uma visão geral sobre o tema. Eu vou tratar aqui com vocês sobre as metas anuais, o cumprimento das metas fiscais dos exercícios anteriores e os riscos fiscais. Vamos aos números. Metas fiscais. Esse demonstrativo estabelece as metas anuais em valores correntes e constantes. Valores correntes são aqueles projetados, constantes é o deflacionado, ou seja, valor presente. Relativo às receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário e a dívida, que devem ser acompanhadas durante a execução do orçamento de 2019. E indica também as metas para os 2 anos subsequentes. As receitas foram calculadas levando em consideração os resultados de exercícios anteriores, as variações dos índices de preços e o crescimento econômico, além do desempenho esperado para algumas categorias específicas. Em relação às despesas, para melhorar o seu controle e o gerenciamento, os programas e ações foram reorientados no PPA, de modo a identificar mais claramente as despesas, facilitando a elaboração e execução dos orçamentos anuais. Não vou entrar em muitos detalhes, porque o pessoal da CEPLAG vai tratar desse assunto com mais propriedade. Podemos observar nesse demonstrativo que as receitas previstas são suficientes para cobrir... As receitas são suficientes para cobrir as despesas fixadas, cumprindo dessa forma cumprindo com o princípio do equilíbrio entre receitas e despesas. O exercício de 2019 está prevista a meta de superávit primário de 19 milhões. Isso representa uma evolução positiva, já que em 2018 tínhamos uma previsão inicial negativa de 49 milhões. Lembrando que o resultado primário indica as receitas, se as receitas são capazes de suportar as despesas, ou seja, se os níveis de gastos são compatíveis com a sua arrecadação. Um superávit primário reflete a capacidade do governo de pagar os serviços da dívida, os juros. O mesmo ocorre com o resultado nominal. Estamos apresentando um superávit de 3 milhões em 2019, contra um déficit inicial de 44 milhões proposto em 2018. O resultado nominal indica a capacidade de pagamento da dívida. A dívida fiscal líquida também está em linha com os exercícios anteriores. São 963 milhões contra uma previsão revisada de 959 milhões em 2018 e 932 milhões em 2017. Cumprimento das metas fiscais. Comparativo do resultado primário. Mesmo prevendo um déficit primário, alcançamos, em 2017, um superávit de 174 milhões, devido, basicamente, à não execução de operações de crédito e um ingresso extraordinário de 72 milhões, que ajudaram a impulsionar o resultado. Da receita corrente líquida. Nos 2 últimos exercícios, tanto as despesas com pessoal, quanto as despesas com inativos e pensionistas e a dívida consolidada líquida ficaram abaixo dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2017, por exemplo, as despesas com pessoal atingiram 45,6% em relação à receita corrente líquida.
abaixo do limite de 54% e abaixo do limite prudencial de 51,3%. Lembrando que a receita corrente líquida é o total das receitas correntes deduzidas as contribuições dos servidores para o custeio do sistema de previdência e assistência social e deduções para a formação do Fundeb. Evolução do patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o conjunto de bens e direitos e representa o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os passivos. Como podemos ver nesse quadro, o município vem acumulando patrimônio nos últimos 3 anos. Alienação de ativos. Só houve receita de alienação de bens imóveis em 2016, cuja origem e aplicação foi na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. No exercício de 2017, não ocorreram alienações de ativos. E, em 2018, por enquanto, também não. Dos riscos fiscais. O anexo de riscos fiscais tem o objetivo de resguardar o equilíbrio das contas públicas, mensurando os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas na elaboração do orçamento de 2019. Por intermédio desse anexo, é possível determinar previamente as medidas que serão adotadas em casos de efetivação dos passivos contingentes e dos riscos fiscais. Além disso, esse anexo serve como parâmetro para a fixação do percentual mínimo de reserva de contingência. Os riscos orçamentários são provenientes da não realização das receitas previstas ou de surgirem despesas acima da capacidade fiscal do município, gerando déficit orçamentário. No caso das receitas, os riscos se referem à não concretização das situações previstas e parâmetros utilizados na sua projeção, que correspondem a variáveis externas, como as taxas de inflação, câmbio, juros, níveis de emprego e renda, atividade econômica. Caso ocorra alteração nessas variáveis, a revisão das receitas será realizada, com a correspondente publicidade de todos os atos inerentes à revisão. Os riscos decorrentes da gestão da dívida referem-se a possíveis ocorrências que aumentam o serviço da dívida. Das providências. O contingenciamento do orçamento será mantido e aprimorado de forma que os gastos públicos estejam sempre controlados e em equilíbrio com a receita. Entretanto, não deve prejudicar o desenvolvimento dos projetos e atividades prioritárias de interesse público. Serão estimuladas negociações com os credores, de forma a equacionar o montante e o parcelamento das dívidas, dentro de parâmetros que não comprometam a normalidade das funções governamentais. Conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei do Orçamento Anual, a LOA, conterá reserva de contingência, cujo montante será de até 1,5% da receita corrente líquida. Esses recursos serão destinados, em princípio, ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais e imprevistos. Outras ferramentas utilizadas serão implantação de um programa de melhoria de qualidade do gasto público, capacitação da fiscalização, mudanças no fluxo dos processos decisórios e de trabalho e implantação de sistema de controle de arrecadação. Exploração de novas receitas advindas dos ativos transferidos em função da Resolução 414 de 2010, que dispõe sobre a iluminação pública. E operação de crédito, que são instrumentos previstos e permitem garantir investimentos prioritários na modernização da administração pública
e em obras de infraestrutura urbanos, garantindo o papel do município em suas funções de governo. Agora, quem dará seguimento à apresentação é o Bruno, da Secretaria de Planejamento. Boa noite, pessoal. Boa noite, senhores vereadores, meu colega Pedro, demais autoridades e representantes do Executivo aqui presentes, principalmente público de casa que está nos acompanhando e aqui também no plenário. Bom, dando continuidade do que o Paulo vinha falando, a ideia da gente trazer a cada ano as diretrizes orçamentárias do ano seguinte é para fazer esse vínculo entre o planejamento estratégico, o plano plurianual que foi estabelecido lá no primeiro ano do governo do prefeito Rogério Lins, com as propostas orçamentárias que virão para essa casa ainda de cada um dos anos. Então, é aquele vínculo do programa de governo para o plano plurianual, e aí, a cada ano, a gente estabelece as diretrizes orçamentárias e, consequentemente, a lei orçamentária anual, que vem em um nível de detalhamento maior das despesas e das receitas públicas e demonstra como que vão ser atingidas as metas físicas e fiscais que estão estabelecidas nas diretrizes orçamentárias, sempre tendo em mente o que está previsto lá no planejamento governamental, que foi estabelecido no ano passado, debatido nessa casa. Bom, só uma questão metodológica, como é que se faz a LDO todos os anos? A partir de informações, dados e insumos que vêm de todas as áreas técnicas da Prefeitura, inclusive dessa Câmara Municipal, que faz parte do nosso projeto de lei de diretrizes orçamentárias, e a partir de discussões e de priorização das equipes técnicas, de acordo com as políticas públicas que estão sendo estabelecidas no município, nas diversas áreas do governo. Aqui é um pouco da marca do que tem esse nosso planejamento, né, com um mapa de palavras, sempre respeitando as 3 grandes diretrizes que o governo tem implantado desde o início do seu mandato, que é o primeiro, trabalho e compromisso com o cidadão, o segundo, Osasco Cidade Renovada, e o terceiro, orgulho de ser osasquense. Todas as políticas públicas vão respeitar, dentro dessa hierarquia, todas essas diretrizes que a gente está estabelecendo. Então, a lei de diretrizes orçamentárias, ela traz conotação, traz o desenho orçamentário de como a gente vai chegar nesses grandes objetivos. Aqui só em termos de entender como que a lei de diretrizes orçamentárias está apresentada, serão 38 programas que vão articular diversas atividades contínuas e projetos que estão em 139 ações, né? As ações se diferenciam em projetos que vão começar e acabar num determinado período de tempo, e atividades contínuas que são duradouras, das políticas públicas que são implementadas regularmente, né? Então, a gente tem a atividade de ensino regular, do ensino fundamental, da educação infantil, que é uma atividade permanente. A construção de uma creche, ou de 8 creches, como estão acontecendo nesse momento, são projetos, todos eles estão contemplados dentro dessas 139 ações. As iniciativas são formas de desdobrar isso no último nível de detalhamento, para que seja um acompanhamento gerencial. E aí são 688 iniciativas diferentes que estão agrupadas nessas 139 ações, dentro desses 38 programas. A nossa construção orçamentária sempre parte do pressuposto de enxugar ao máximo a estrutura de custeio, com inteligência no gasto público, né, com melhoria da qualidade das licitações e das despesas que são realizadas, né, otimizando os contratos de prestação de serviço, valorizando sempre os servidores dentro dos limites possíveis de despesa com pessoal. Né. Nós temos aqui nessa casa o projeto de lei que veio com o reajuste dos servidores, que está já contemplado dentro dessa lei de diretrizes orçamentárias. Fazemos aqui o apelo público para que essa casa aprecie e coloque em votação esse projeto de lei. Além de todas as políticas sociais descentralizadas em diversas áreas diferentes, dentro dos 11 eixos estratégicos, o vereador Ricardo Silva mencionou algum deles aqui,
A gente vai falar deles a partir de agora. A gente, como o Paulo apresentou, a gente tem que sempre partir do pressuposto do equilíbrio entre as receitas e as despesas. Então, primeiro, em relação à pergunta do vereador Ricardo Silva, a respeito do eixo da saúde, a gente tem que fazer anualmente esse ajuste da previsão orçamentária de arrecadação com a previsão com a projeção da despesa. O orçamento, anualmente, ele estima a receita que vai ser realizada e fixa a despesa no limite de arrecadação que está previsto. Então, nesse caso, a gente está propondo um superávit de 19 milhões, um superávit primário, para o ano que vem. E aí, por isso que a gente teve que fazer esses ajustes, e não foi só o eixo da saúde, mas vários outros passaram por ajustes para que caibam no orçamento. Não adianta a gente pedir autorização para essa casa para gastar mais do que a gente tem expectativa de arrecadar. Então, seria responsabilidade do município em fazer um orçamento maior do que ele é capaz de ser executado. E aí, dentro da proporção de gastos a respeito de cada eixo, aí a gente não está falando de secretarias municipais. Nosso governo propõe uma visão matricial e estratégica em que as secretarias se combinam para oferecer as políticas públicas. Portanto, os eixos eles refletem as atividades fim, não necessariamente qual secretaria que vai executar. E aí, em ordem de importância, no valores percentuais, a gente trouxe, a título de transparência também, uma comparação do que está aprovado, do que essa Câmara autorizou o município a gastar na Lei Orçamentária de 2018, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias que está sendo proposta para 2019 por eixo. Então, a gente tem uma diferença. A gente tem uma diferença já da LDO, que tinha sido aprovada para 2018, para a LOA, que está sendo executada, que foi aprovada, já há uma diferença de valores, que foi a partir desse aperfeiçoamento das nossas perspectivas de arrecadação e de despesa, e agora, para 2019, já tem um novo ajuste para refletir como que vai ser a realidade fiscal para o ano que vem. Aqui é só uma distribuição a partir das fontes de recursos, né? Os recursos próprios ordinários, os recursos que são vinculados à saúde, educação e assistência social, os fundos municipais específicos que fazem captação de recursos, e aí a gente tomou um cuidado especial de não fixar receitas que não têm condições plenas de serem executadas, como no Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que já captou recursos de grande vulto e agora tem uma capacidade de arrecadação um pouco menor, então a gente está sendo muito mais razoável na hora de fazer essa proposta, além das transferências voluntárias e dos créditos de empréstimos e financiamentos, que teve também um ajuste, vocês podem notar, por isso que a gente tem uma diferença de perspectiva de arrecadação de 2018 para 2019. Aqui, talvez esteja um pouco difícil de ler, né, pela televisão ou aqui na apresentação, mas a proposta é de trazer quais são os principais programas que estão contemplados dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Daqueles 39 programas, esses 15 representam 92,28% de todo o gasto. Então, nós achamos justo trazer para demonstrar aqui quais são os principais programas, dentre eles o primeiro, que ocupa quase 46% das nossas despesas, é o de administração e coordenação geral, que é responsável principalmente pela folha de pagamento e pela estrutura de manutenção básica da prefeitura. Então, sem ousar em nenhuma política inovadora, a gente já tem praticamente metade dos recursos comprometidos, inclusive com a manutenção dessa casa, do IPMO, da FITO e da prefeitura. Aí depois vem a ampliação do acesso e melhoria da qualidade das ações de assistência hospitalar e ambulatorial, no âmbito da saúde, os encargos especiais, que são boa parte da nossa dívida e dos precatórios, que são pagos anualmente, melhoria da qualidade do atendimento na urgência e emergência, mais um programa da saúde, gestão integrada de resíduos sólidos,
modernização e manutenção continuada das vias, espaços públicos e próprios municipais, melhoria da qualidade do ensino fundamental, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do ensino infantil, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do atendimento em atenção básica de saúde, melhoria e ampliação do sistema viário, modernização da gestão, segurança alimentar e nutricional, gestão da política habitacional, assistência farmacêutica, também, mais uma vez, na saúde, e o combate à violação de direitos sociais. Todos esses programas são os que representam esses 92% de todos os recursos que estão alocados na LDO do ano que vem. E aí, dentro daquele primeiro programa de administração e coordenação geral, a distribuição, só para ter uma ideia, que são várias secretarias e várias políticas que estão sendo atendidas nesse programa de administração e coordenação geral. Não é só a conta de luz, de telefone, ou a estrutura básica de funcionamento da prefeitura. Várias dessas políticas estão aí financiadas dentro desse programa de administração e coordenação geral. Aí tem a distribuição de todas elas. Remuneração de pessoal é, de fato, a mais relevante daqueles 1 bilhão e 14 milhões, 842 milhões trata-se da remuneração de pessoal e benefícios, vantagens para os servidores públicos. Bom, em relação só às dúvidas do vereador Ricardo, se me permite responder daqui já, vereador, sobre aquele eixo do esporte, cultura e lazer, houve na consolidação da planilha, tinha um espaço a mais entre a vírgula, entre um eixo e outro, e aí aqui está consolidado já, mas o senhor pode considerar os dois somados, porque foi só uma divergência de classificação. A respeito da questão da dívida, eu acredito que esteja bem fundamentado no anexo de riscos fiscais, mas o caso específico da Sabesp é que não há procedência na dívida por conta da legislação que a gente tem aprovado no município quando do momento da concessão administrativa e a transferência dos ativos para a Sabesp. Essa dívida já está toda contestada e não há porquê dela ser alimentada nos nossos balanços. E sobre a Secretaria de Relações Institucionais, que aparece com orçamento zerado, é aquilo que o Paulo falou no início. Nós temos que manter congruência com o planejamento plurianual. Quando foi elaborado o plano plurianual, havia lá a linha da Secretaria de Relações Institucionais. Então, só a título de transparência, a gente preferiu colocar lá como zero no orçamento e criando a Secretaria de Governo, e aí alterando, sim, o PPA, que não tinha ainda, naquela ocasião, a Secretaria de Governo. Bom, eu acredito que o principal do que nós tínhamos para trazer está aqui. Aguardamos as dúvidas dos nobres vereadores, da população aqui presente. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, dizer que aqui é sempre um enorme prazer poder debater orçamento e políticas públicas nessa casa, com a presença maciça aqui dos nobres vereadores e desse público. Muito obrigado. Bom, dando continuidade aqui à audiência, neste momento nós vamos abrir a fala para os nobres vereadores, para que possam fazer também uso da tribuna e fazer seu manifesto contra aqui a pauta desta audiência pública. O vereador Tonilo gostaria de fazer uso da palavra? Partindo da minha direita para a esquerda, então, Vossa Excelência tem aí a tribuna à sua disposição, vereador. Posteriormente, o vereador Jair, a vereadora Ana, o vereador Rogério e o vereador Tinha de Ferreira. E o vereador De Paula também aqui. Senhor presidente desta audiência pública, vereador Ricardo Silva, saúdo Vossa Excelência, saudar aqui o meu colega vereador Alex da Academia, que também secretaria também essa audiência pública, saudar aqui o secretário Bruno, também o nosso secretário de Finanças, Pedro Sotero, e o Manuel, a quem estou... Paulo Magalhães, desculpa.
Paulo Magalhães. Eu marquei aqui, mas pelo excesso de confiança, fui traído aqui. É Paulo Magalhães. Saudar aqui os meus colegas vereadores, o vereador Rogério Santos, o vereador Tinha, o vereador Jair Assaf, vereadora Ana Paula e o vereador De Paula. E saudar todos aqui presentes. Senhor presidente, eu na verdade, eu acho importante nós participarmos dessa audiência pública, porque é através da LDO que a gente encontra aí essa destinação de onde está sendo, será empregada, né, na verdade, essa lei de diretrizes orçamentária que dirige o orçamento para o ano de 2019. E a gente percebe aqui que há um comprometimento muito grande do orçamento, o que nos possibilita muito poucos investimentos aqui na nossa cidade. Eu nem iria fazer uso da palavra, mas eu quero cumprimentar aqui ao Paulo Magalhães, que também apresentou aqui, é o responsável pela contabilidade da Secretaria de Finanças, e também o Bruno, que o Bruno já aqui na casa já é freguês antigo, está sempre aqui, está sempre participando das audiências, sempre comprometido aqui com as audiências públicas dessa casa. Parabenizar os dois pela apresentação. O que me chamou um pouco a atenção, e eu gostaria de saber do Bruno, ele levantou um caso aqui que me causou assim uma preocupação de querer saber como que está. Eu lembro que esta casa realmente ela aprovou a época da transmissão do DAI para a Sabesp. Nós aprovamos aqui nesta casa uma lei que realmente ela fazia com que os próprios públicos não pagassem as contas de água. Isso fez parte na época da lei de concessão que passava o DAI para a Sabesp, né? Eu sei que a Sabesp andou contestando essa lei, mas era uma lei que foi aprovada pela casa, foi contestada, ela esteve por muito tempo aí sendo discutida nos tribunais aí. E eu gostaria depois que o nosso secretário, o Bruno, pudesse estar informando em quantas anda essa situação. Nós ganhamos essa ação, como pelo que eu entendi, ele disse que nós não estamos pagando. Não estamos pagando porque ainda está sob júdice, ou nós já ganhamos essa ação da Sabesp e não pagamos mais. E a outra pergunta que eu queria fazer aqui ao Paulo, na verdade, o que eu entendi aqui, tanto no resultado primário de 19 milhões, né, superávit, e resultado nominal de 3 milhões, ele informou que nós tínhamos resultados negativos na ordem de 40 milhões. Eu queria que ele pudesse estar explicando de onde ele está encontrando esse valor positivo, para que a gente pudesse ter um entendimento melhor. É só isso aí. Agradeço, parabenizo aqui ao secretário de Finanças, Pedro Sotero, pelo trabalho, e também ao Bruno, que tem essa responsabilidade lá na CEPLAG de conduzir esses trabalhos aí, principalmente da LDO. Muito obrigado. Parabéns ao vereador Toniolo. Vossa Excelência, que numa audiência de tanta importância como a audiência dessa de finanças, sobre a LDO, o senhor está aqui conosco aqui. Isso mostra a seriedade com que o senhor leva o mandato de Vossa Excelência. A gente só tem a parabenizar pelas palavras. Depois nós vamos responder, então, a pergunta do novo vereador. Vamos dar continuidade. O vereador, o senhor Jair, não vai usar a fala, né, vereadora Ana? Então, vamos prosseguir com o vereador Rogério Santos. Vossa Excelência tem a tribuna à sua disposição, vereador. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente Ricardo Silva, nosso hoje secretário também, o vereador Alex, que está secretariando os trabalhos de hoje, o Bruno, também o Pedro e o Paulo, todos os vereadores aqui presentes também, o Dr. Toniolo, Jair Assaf, De Paula, Ana Paula e o Tinha de Ferreira. Todos vocês que nos acompanham aqui presentes, munícipes,
funcionários também aqui da casa, os que nos acompanham também pela TV Câmara, muito boa noite. Eu gostaria de colocar 3 questões aqui, mais a título de esclarecimento mesmo, para compreender, porque é a nossa função do Legislativo votar daqui a pouco, em breve, esse daqui. Eu gostaria de alguns esclarecimentos. Vocês não estão com a página aí, né? Mas na folha 28, quando fala a respeito das metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores, eu percebi que na dívida fiscal líquida, que foi projetada aqui para 2018, para esse ano, tinha inicialmente uma previsão da LDO, está marcando a previsão inicial, era de 645 milhões, 583, e depois tem na mesma 2018, na previsão da LDO revisada, para 959 milhões, 822. O que teve uma variação discrepante aí de quase 300 milhões. Eu não sei o que aconteceu, eu gostaria de entender por que inicialmente foi 645 milhões e depois, na revisão, passou para 959 milhões. Sei que o Bruno falou a questão do aperfeiçoamento, né, que depois foi acontecendo um aperfeiçoamento, mas eu gostaria de entender, se fosse possível, ainda hoje, isso. Esse é um ponto. Não foi comentado aqui, nem o Paulo e nem o Bruno, não sei se foi deixado para outra oportunidade, mas o demonstrativo 9º, que são as projeções atuariais do regime de previdência, tem 2 anexos, o anexo 3º-A e o anexo 3º também B. São duas tabelas. 2 tabelas não muito fáceis de compreender, ao menos a mim, que não sou da área. Primeiro, eu gostaria de compreender essa tabela da questão do regime de previdência, porque ali tem uma projeção para começa em 2018, e a projeção para 2037 é quando ela passaria a ficar, vamos dizer assim, as receitas se tornariam menores do que as despesas. Mas ainda o saldo é positivo, porque tem lá o repasse da contribuição patronal, então ainda está positivo, e nessa tabela, só em 2071 é que, de fato, ficaria negativo, no anexo 3º. E depois, no 3º-B, na página seguinte, tem uma outra projeção, como não explica o porquê dessas 2 projeções, que já começa, essa segunda, no ano 2018, já começa negativa. Então, Bruno, eu não consegui entender o porquê das 2, e o porquê dessa diferença, né? Porque em 2018 começaria já com um resultado previdenciário de 85 mil negativo, né? 85 milhões negativo. Mil, né? Milhões negativo. Ou seja, primeiro compreender o porquê dessa tabela, né? Como que ela funciona. Tem um repasse patrimonial, da contribuição patrimonial, receitas, ou seja, as entradas, depois tem as despesas. E o resultado. Esse resultado é resultado da soma, porque no ano anterior tinha uma explicação, né, da coluna A mais a coluna B, aliás, menos a coluna B, daria o resultado. Dessa vez, eu não consegui fazer as contas disso, como que se chegou a esse resultado. Gostaria de uma explicação disso. E o último ponto, que o vereador Ricardo Silva colocou naquela tabela apresentada aqui pelo Paulo Magalhães, é só a título também de esclarecimento, aliás, o Bruno também colocou isso. Quando apresenta ali o terceiro maior custo que nós temos, que é de modernização da gestão, transparência e democracia, que era anteriormente de 13,29% e agora passou a 18,18%. Não estou questionando a questão do percentual ou do valor. Mas, objetivamente, o que seria essa modernização da gestão, transparência, tudo bem, e democracia, seria interessante uma explicação sobre isso, para a gente compreender, visto que é o 3º maior, né, valor que aparece ali na tabela. Então, acho que vale a pena uma explicação sobre isso. O 3º maior índice.
Tinha outras questões, mas já foram aqui, felizmente, graças a Deus, respondidas. Eu gostaria só de esclarecimento desses 3 pontos. Obrigado. Parabéns, nobre vereador Rogério Santos. Temos certeza que vai ser respondido a vossa pergunta. Gostaria de fazer uma observação aos secretários, que aqui no capítulo 3º, na página 11, aqui no parágrafo 1º, fala sobre as emendas. E a observação que eu tive aqui, vereador Alex, e os vereadores presentes, que existe um dígito a mais maior, né? Esse dígito nosso das emendas aqui era de 175. Aqui está 150? 150 mil. Agora está marcando aqui para 200 mil reais. Isso é uma novidade que a gente viu aqui, apontou, e também tem a questão do prazo, que eu não vou entrar no tema do prazo. Dando continuidade aqui, eu vou convidar agora o nobre vereador De Paula, não vai fazer uso da palavra, Vossa Excelência não vai falar, então eu vou convidar o nobre vereador Tinha de Ferreira para que faça uso da palavra. A tribuna está à sua inteira disposição, nobre vereador Tinha. Aproveitando, enquanto o nobre vereador não fala, os interessados podem fazer suas perguntas e encaminhar para a nossa assessoria, que logo mais vamos ser respondidas aqui para os nossos secretários. Boa noite a todos, boa noite aí à plateia que está aí nos assistindo, boa noite o munícipe que está em casa, assistindo pela nossa TV Câmara. Saudar aqui a presença dos nossos nobres vereadores, em nome do nosso decano Jair Assaf. E a mesa cumprimenta em nome do nosso presidente, que está presidindo essa sessão hoje, essa audiência, desculpa, o Ricardo Silva. Presidente, eu tenho aqui alguns questionamentos. Um deles seria referente àquilo que o Rogério acabou de deixar aqui no final. Quando a gente trata aqui desse eixo, nós vemos aqui com um tal de modernização, gestão, transparência e democracia. Ele está levando aí exatamente o 3º orçamento. Isso aqui, quando supera, e no entender aqui, eu cheguei a achar até 90 milhões de onde vai isso. Eu não consegui entender ainda para onde vai todo esse dinheiro. Se isso aqui for para tecnologia, para a CI, nós estamos lascados aqui na cidade. Aí que não vai sobrar, viu, De Paula, lá para a sua Secretaria da Saúde, nem para a Secretaria da Ana Paula da Educação. Não vai sobrar nada, Ana, porque aqui que eu estou vendo, estão diminuindo o seu orçamento da educação. Tanto de eu falar aqui, falar, porque o secretário da Saúde, até a última audiência, ele não sabia que tinha um orçamento caído de 672 milhões para 602, porque o que ele demonstrou aqui naquela audiência é que ele não sabia, que ele passou um ano com o orçamento que o Lapas deixou de 672, e a renovação desceu para 602. E agora dá uma melhoradinha. Aumentaram aí 33 milhões na saúde, que é muito pouco pela saúde tão ruim que nós estamos tendo nesse município, pela enganação que nós estamos tendo, principalmente quando se fala dessas OS, que eu nunca vi um crime ser cometido tão claro dentro dessas OS, como está acontecendo aí com hospitais e com as 2 UPA. Aquele dinheiro que investe lá, esquece, gente. É dinheiro jogado fora. Fora. E já falei aqui nesse plenário. Estão pagando médico 2 vezes. Desculpa, nós estamos pagando 2 vezes. Médico efetivo ganhando na contratação. Nós temos que reparar isso. Já é a 2ª vez que eu estou falando isso. A próxima vez estou indo para o Ministério Público denunciar isso. O negócio está esquisito. Acho que a Comissão de Saúde dessa casa tem que tomar providência nisso. Tem que tomar, porque senão esse nobre vereador vai tomar. Porque eu sei onde está pegando a situação. Então, quando se fala isso, eu queria essa explicação, porque eu somei aqui, sobrou 300 milhões, eu quero saber. Só espero que não seja investido em tecnologia como estou investindo, aí jogando dinheiro fora nosso. Mais de 100 milhões pagados no ano passado. Então, espero que não seja isso. Desse jeito, nós vamos continuar no buraco essa cidade como ela está indo. Sem zeladoria, sem saúde, educação, desculpa, Ana Paula, meia boca, porque lá não depende do secretário, pode pôr o secretário de ouro lá, da forma como vai indo, daqui a pouco nós estamos fechando as creches e fechando as escolas. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Dinheiro nós estamos tendo. Eu acho que ele não está sendo distribuído adequadamente como tem que ser. E quando vejo o esporte, então, coitadinho do meu amigo Carmona, não sei o que ele vai fazer com 29 milhões. 29 milhões, mal quase aproxima do custeio da secretaria, que eu já tive naquela secretaria, eu sei disso.
Eu peguei ela com 17 milhões, chegamos a 42 e agora está indo para 29. A renovação aqui está só indo para trás. Eu não estou entendendo essa renovação como ela é. Está parecendo aquele rabinho do Emílio quando ele pôs no slogan de governo dele. Sabe um rabinho correndo atrás de cachorro? O nosso está indo igualzinho aqui. A renovação está dessa forma. Desculpa, da forma que eu estou vendo, não estou vendo de forma diferente. Então, eu queria que explicasse isso aqui, porque eu não estou entendendo, eu não acho isso aqui. Modernização, gestão, transparência e democracia. E achei só 90 milhões. E quando fala a saúde, que cai o orçamentinho 33 milhões, a educação caiu, e não entendi por que a educação está diminuindo esse orçamento. Eu queria que me explicasse tudo isso. Acho que o secretário de Educação tem que vir aqui explicar isso, viu? Para os vereadores saber o que está acontecendo. Se a educação não está bem nessa cidade, e por que está tirando dinheiro de lá? Então, nós não estamos preocupados com o futuro dessa cidade. Porque se um governante não perceber que o futuro de uma cidade está na educação, desculpa, gente, pede as contas e vai embora. Dá lugar para outro, renuncia o mandato. Se o planejamento não está pensando nisso, desculpa. Desculpa, gente. Desculpa, mas a coisa está feia. Eu acho que não é o caminho. O caminho aqui, eu sou a favor que invista na educação, na saúde, no social, da assistência social. Teve aqui o seu Jair, viu, seu Jair? O senhor cobrou aquela indignidade das crianças especial. Eu falei aqui naquela fala aquele dia, está chegando o LDO, vai chegar a LOAS, e nós, vereadores, temos obrigação de resolver aquilo. Já estou vendo que o governo não vai resolver. Ele dando 30 milhões para assistência social, ele não está preocupado com as crianças especiais dessa cidade, não. Vocês me entenderam ou não? Ele não está preocupado. Já estou mostrando aqui, ó, isso aí é junho. Não estou falando em dezembro nem o ano que vem, 2019. Quem fez isso aqui é brincadeira. Eles querem mandar essas crianças, sabe para onde? Você sabe para onde vão mandar essas crianças? Para depósito. Para o lixo, que não é possível. O senhor cobrou, fui a favor da sua moção e alertei sobre isso. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vereadores. Pelo amor de Deus, vamos corrigir isso no orçamento. Não é porque mandou isso aqui pronto daqui, que tem que bater aqui e sair correndo fora aprovado. Nós temos que reparar e ver e fazer a justiça social nessa cidade. Porque se continuar desse jeito, então eu sou a favor, paramos a Câmara, vamos embora para casa. Deixa o Executivo lá administrar sozinho. Que, aliás, é nessa parte da legalidade que eu quero entrar, gente. Eu vejo aqui uma situação, gente, presta atenção. Quando a gente fala aqui no artigo 29, há 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual, o exercício 2019, o Poder Executivo estabelecerá por meio de decreto. Parágrafo 3. Para fins disposto no artigo 16, inciso, parágrafo 3º da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Considera-se irrelevante, presta atenção, irrelevante, gente, que está dizendo aqui, carta convite. Essa cidade eu nunca vi, acho que juntar o governo Lapas e o governo Emílio, que foi 12 anos, não fizeram tanta carta convite como fizeram em 2017 nessa cidade. E pagaram indenizatório. Eu não sei o que aconteceu. Aqui está dizendo aqui, que eu estou entendendo, que eu não entendo de outra forma da parte da legalidade, que compete à Comissão de Justiça, que eu sempre falei que LDO, PPA, o próprio orçamento não tem que passar só na economia, ela tem que passar antes na parte da legalidade, porque nós temos leis, tem que ver se ela está adequada. Nós temos que corrigir isso aqui no regimento da casa, e urgente, porque senão nós vamos engolir aqui, como engolimos os 30% do crédito adicional que ficou à vontade para o governo fazer o que quis esse ano todo e vai fazer e não vai precisar da Câmara. E o pior ainda, que está acontecendo agora aqui. Se vocês leram aqui, gente, a parte legal, no artigo 34, na realização de despesa deverá condicionar-se, e vou no parágrafo único. Presta atenção que eu vou ler, gente. Quem não leu aqui, os vereadores. Parágrafo único. Para cumprimento disposto do caput desse artigo, fica o Poder Executivo autorizado a promover, por meio de decreto, alterações nas dotações orçamentárias que caracterizarem apenas o remanejamento de valores entre ações, grupos de naturezas e elementos de despesas de o mesmo. Gente, isso aqui é inconstitucional, desculpa.
Isso aqui nós temos que arrancar, vereadores. E peço, presidente, que conste na ata isso, que eu estou solicitando para isso sair, esse parágrafo único sair daqui dessa lei. Porque isso quer dizer, sabe o quê, senhor Alex? Finanças e o prefeito faz o que quer com o dinheiro, não manda mais nenhum decreto daqui para casa. Com esses dois aqui, desculpa, gente, a Câmara acabou. Acabou a Câmara. Acabou. A LDO do próximo ano, o planejamento, sabe que manda para casa? Tira os 63 milhões de orçamento, deve aumentar um pouquinho mais esse ano, acaba com a Câmara. Porque isso aqui é uma ditadura. Nós não vamos fazer mais nada aqui. Nós vamos ficar aqui, sabe, lendo o quê, senhor Jair? Moção. Toda semana lendo moção de aniversário, de quem morreu, que é para isso que vai servir a Câmara. Pelo que eu estou vendo aqui. Então nós vamos ter que ter juízo para isso aqui não passar, gente. É brincadeira. Essas duas situações que estão acontecendo. E principalmente essa. Liberar, deixar à vontade, que o pior ainda, o pior, quando você corre aqui, olha bem, quando nós dizemos aqui, espera um pouquinho, coisa que pega, melhor, pior ainda. Quando você vê no artigo 25, fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para a custeio de despesas e competência de outros entes, as federações, incluindo instituições públicas vinculadas à União e ao Estado e outro município, desde compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual, mediante do convênio e ajuste de congêneros. Sabe o que significa isso aqui, dona Ana Paula? Qualquer convênio que for fazer lá, não precisa mais da Câmara. Faz por lá, por decreto, assina lá, e ninguém vai ficar sabendo. Então, vamos saber quando publicar no Diário Oficial. Se é assim, quer dizer, é obrigatório publicar. Senão o ato não fica oficial. E aí, nós vamos deixar fazer isso? Quer dizer que não vamos servir para mais nada? Então tem que avisar o povo. Em 2020 não vota mais em vereador. Não vota mais em vereador. Eu costumo dizer aqui, viu, seu Pedro, que o senhor é o prefeito de fato. Pelas atitudes que o senhor está tomando. O prefeito eleito para o povo está figurante lá. E minha preocupação maior, eu não me preocupo se você ser o prefeito de fato, não. Porque você é um cara inteligente. Até bato palma pela sua inteligência. Você até merece ser o prefeito de fato, mas não pode ser ditador, né? Ditador aí não dá. Aí tem que ter democracia. Tem que ter democracia. Então nós vamos ter que ajustar tudo isso, porque eu não estou aqui para brincadeira. Já falei para todos os vereadores e falo para quem está ouvindo em casa. Eu fui eleito pelo povo. Tive quase 4 mil votos pelo povo. É pelo povo que eu vou responder. Eu não vou aqui responder para prefeito, eu não vou ficar aqui mantendo carimbo, como aqui fosse um cartório. Isso eu não vou fazer. O que tiver o meu conhecimento, o que eu souber, eu não vou deixar andar, porque isso aqui não pode. Então, presidente, eu queria que constasse na ata isso aí, presidente. Eu está aqui, está ao vivo, está gravado, que depois eu vou cobrar. Quero que conste na ata esses dois itens que nós temos que tirar, o parágrafo único e verificar essa situação aqui dos convênios, porque nós temos que saber o que o prefeito está fazendo. Ok. E, me desculpe, os precedentes que tem esse 1 ano e meio estão fazendo muita besteira. E se ficar escondido, vão fazer mais ainda. E vereador aqui falar amém, amém, amém e amém. Eu só peço, eu não vim aqui para falar amém para ninguém. Eu vim aqui para fazer o meu papel, que é fiscalizar e legislar. Que é isso que eu estou fazendo. Então, presidente, essa que seria aí as minhas considerações. Eu acho que tem que estar bem visto isto. Eu acho que nós temos que, considerando a opinião do vereador, nós temos que opinar, porque da forma que está aqui o LDO, nós não vamos opinar mais em nada. 10%, certo, só isso, mais nada. Então a função do vereador não vai existir. Então os vereadores leiam isso aqui com carinho, porque o negócio é grave. Nós não vamos deixar passar isso aqui, não. Já passou os 30%, que eu acho que os 15% mexer no orçamento já está bom demais, como é usado na prática em qualquer lugar desse país, que seria dos municípios, no Estado e na União. 15% está bom. Os 30% que facilitaram aqui no fim de ano, que eu votei contra, que eu acho que vocês não deviam ter feito, e fizeram. Então, aqui na LDO, nós temos como corrigir para deixar isso certo no LOAS em dezembro, quando chegar aqui. Tá? Obrigado, presidente. Parabéns, vereador Tinha. Dando continuidade à fala aqui, vamos convidar agora o nobre vereador Alex Academia, nosso secretário nessa noite, para que faça uso da tribuna. Tribuna de Vossa Excelência, nobre vereador. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa no nome do presidente Ricardo, a todos presentes. Nobres vereadores, o público que nos assiste, principalmente em casa, que eu sei que quem está em casa nos assistindo, a dona de casa, o trabalhador, Sena, dificilmente vai ter compreensão de como funciona, como é elaborada e confeccionada uma LDO. Eu costumo, nobres vereadores, sempre que
numa ocasião como essa, na apresentação da LDO, costumo falar que isso, nobre vereador De Paula, que esta elaboração nada mais é, lógico, guardado as proporções, vereador Rogério, é o orçamento de casa. O prefeito e as secretarias agora ele tem a obrigação de elaborar o orçamento da sua casa. É bom lembrar também, vereadores, e quem está nos assistindo, isso aqui não é ditador e nem dito, e é isso aqui e acabou. Isso aqui são previsões que serão gastas e receitas que serão entrada. Ora, quem está assistindo em casa, às vezes vê algumas falas, nós acabamos induzindo ela ao pensamento ao erro e o julgamento também ao erro. Porque algumas falas aqui ditas nessa tribuna se referiu ao planejamento previsto na LDO de 2018, que era uma coisa prevista. Quando é previsto, ela pode subir, como também ela pode cair. E foi o que ocorreu. Mas é bom lembrar, houve realmente quedas, mas é bom lembrar que houve também surpresas agradáveis, como recurso vindo de ministério, como emendas vindas de deputados, e inúmeras outras surpresas agradáveis também que vieram no nosso orçamento. Temos que lembrar isso. Mas mais do que isso, nós temos que levar em consideração a crise que nós estamos passando, mas não é a cidade de Osasco, não é o estado de São Paulo. É uma crise, não é também só nacional, ela é mundial. Ora, se dentro da minha residência eu faço uma previsão orçamentária, que eu, a minha esposa, ganhamos X de salário, e nós queremos gastar X, e nós temos que fazer uma reforma de um banheiro, e nós temos que fazer uma melhoria na nossa residência, e que nós temos que comprar um carro novo. Mas, infelizmente, eu estava tendo previsão que ia ter um aumento de salário. O aumento de salário não veio, Rogério. Eu tive que recuar nesse planejamento. Ora, mas se eu tive melhor aumento de salário, se eu conseguir um melhor emprego e estou ganhando mais, lógico, não só vou ampliar a minha residência e nem comprar um novo carro. Talvez eu possa até mudar de residência. É um grosso modo de falar, mas é uma forma simplificada do quem está em casa, a dona de casa, o trabalhador que está nos assistindo, possa entender. Quando aqui cheguei no primeiro ano de mandato, vereadora Ana Paula, eu também fiquei assustado com os valores apresentados. Ora, quanta boas expectativas, onde nós iríamos subir de 1 bilhão e 900 para 2 bilhões e 400. E até perguntei na época, na ocasião, eu lembro muito bem disso. Olha, mas que expectativas boas que os secretários estão tendo. Só que, infelizmente, isso não ocorreu. E nós temos que levar em consideração, mais uma vez falando, a crise financeira que nós ultrapassamos no nosso país. E para que a dona de casa entenda, a previsão que foi dada do ano passado, ela não se cumpriu. Mas, mesmo assim, ela foi otimista, porque poderia cair muito mais. Muito mais. Nós temos algumas secretarias aqui, que eu vou dar um exemplo, que esta casa, inúmeras vezes, brigou para que tivesse um aumento de orçamento. Dentre ela, a Secretaria do Meio Ambiente, que hoje está passando aqui para 37 milhões, onde era só 21 milhões. A Secretaria de Esporte, como bem o vereador tinha que falou aqui, teve queda de receita. Ora, resta aí o secretário explicar o porquê da queda de receita. Ora, a Secretaria de Obra teve maior receita. A Secretaria do Meio Ambiente teve maior receita. Por quê? Porque eu estou planejando que, nesta data, neste ano, nós fazemos algumas reformas. Nós ampliamos os próprios públicos da Secretaria. Nós vamos fazer mais ação na Secretaria. É por isso que ali vai ter que se gastar mais. Não é porque ela mereça ou desmereça menos ou mais. E essa compreensão que a dona de casa tem que ter. No ano passado, as emendas são valores, e é bom, eu quero explicar bem simplificadamente, as emendas dos vereadores que os vereadores tinham como apontamento para apontar. Ora, nós tivemos aí relato da pessoa está falando, assim, os vereadores vão receber emendas para gastar do jeito que quiser, como quiser. É uma inverdade, é uma calúnia. Nem os vereadores, nem o prefeito gasta como quiser. Como às vezes dá a entender
quando nós usamos a tribuna aqui, falamos palavras ao vento, a dona de casa começa a entender. O prefeito e o secretário vai gastar como quiser, na hora que quer, do jeito que quer. Não é assim, por mais que ele queira. Por mais que queira, não tem como fazer isso. Ora, os vereadores vão rezar a reza lá embaixo. Não consigo compreender dessa forma. Se nós estamos recebendo nesse momento a LDO, e aqui não sei se os nobres vereadores receberam a planilha, mas o cronograma da apresentação da LDO, mas aqui, no dia 20, quarta-feira, termina o prazo para o recebimento das emendas. Emendas essas que são para a LDO. Se o vereador e se a comissão entender que está errado, vamos fazer emendas, vamos fazer correções. Se o que o vereador tinha aqui expôs, se aqui o que o Rogério Santos expôs, e os demais, o Ricardo expôs aqui, o presidente, não estiver errado, vamos fazer emendas, vamos discutir. Ora, se fosse para ser desta forma, como bem está deixando entender o dono de casa, não precisaria discutir. Iria para a nossa comissão, no caso, a Economia e Finanças, e nós daríamos o parecer, e assim vinha para votar. E mais do que isso, temos o direito de fazer as emendas e temos o direito de votar sim ou não, se assim entender que está errado, se não está correto. Existem 21 vereadores nessa casa, justamente para que a gente possa votar se está correto ou não, e assim aceitar ou não a LDO, como também os outros projetos. Eu faço dessa forma, que para quem está nos assistindo em casa, passe também a ter o entendimento. Olha, nós temos uma responsabilidade tremenda enquanto legislador. E, principalmente, quando se faz uma fala aqui. Nós temos que ser coerentes. Nós não podemos induzir ninguém ao pensamento e ao erro. Porque o que falamos aqui acaba induzindo a isso, sim. E principalmente, nobres vereadores, a pessoa, a dona de casa, o trabalhador que está em casa leigo. A maioria dos vereadores aqui pouco entende esses números aqui. E a maioria dos vereadores aqui, quando traz algum comentário aqui, é porque a sua assessoria técnica o fez isso. É bom que saiba isso. Temos que ter a humildade de aceitar isso. Isso são números. Os secretários que ocupam essa pasta são pessoas que entendem de números. Não é a primeira LDO que traz nessa casa, nem a segunda. Por favor, eu gostaria que a senhora se manifestasse. Só um minutinho. O nosso cronograma, nós recebemos dia 8 essa LDO, dia 8 do mês, dia 12, no caso, hoje, então estamos fazendo a audiência pública. Na quarta-feira é o prazo para a entrega das emendas. E bom lembrar que, mesmo esse prazo, na LDO do ano passado, nós mudamos ela, nós alteramos mais dias, para que pudesse seja apreciado. Eu quero fazer também as minhas perguntas ao secretário. Os prazos para entrega de emendas também, aí no caso de emendas dos vereadores, com relação os nossos recursos que são direcionados, como bem o vereador Ricardo falou, de R$200 mil, que o vereador pode estar indicando aonde pode ser gasto esses valores. Até quando e cada vereador, quando apresenta isto, ele vai poder fazer o ofício direcionado direto para a secretaria ou para a respectiva secretaria que ele quer que seja aplicado esses valores. Eram essas minhas palavras, presidente, eram essas minhas palavras, nobres vereadores. Desculpa se eu excedi o tempo. Parabéns, nobre vereador Alex. As pessoas, o público presente que gostaria de tirar alguma dúvida, está disponível através dessa assessoria aí, um papel para que você possa, o senhor e a senhora que deseja tirar alguma dúvida, por favor, se manifestar, está aí junto com a assessoria para que você possa perguntar e os secretários aqui responder. Existe uma pergunta aqui, por enquanto, não sei se tem mais, mas apenas uma pergunta até o presente momento. Os secretários vê quem venha responder. Do senhor Daniel Oliveira. Ele faz uma pergunta: cadê a hemodiálise e o tomógrafo
não sei se é esse o nome do aparelho. Tomógrafo, exatamente. Que não tem na rede pública da cidade. Presidente, só para fazer uma conclusão, que acabei esquecendo de passar uma pequena informação. Logo quando cheguei aqui à tarde, eu encontrei inúmeros vereadores que, infelizmente, por compromisso assumido anteriormente, não estão presentes aqui. E a maioria dos vereadores acabou também não fazendo a justificativa que não estaria presente. Eu acabei lendo só 2 aqui, que seria do vereador Ribamar e do vereador Daniel, mas os demais vereadores estão cientes. Os demais vereadores, infelizmente, não estão presentes hoje na audiência, não por não interesse da LDO, mas sim por não poder estar presente, por compromisso assumido anteriormente. Então, em nome dos outros vereadores, eu faço essa justificativa. Então, fica à vontade, a partir de então, os secretários para fazer a resposta referente à pergunta. Bom, boa noite. Agradecer primeiro a presença, o convite dessa casa. Mais uma vez, a gente está aqui para debater esse projeto de lei. Parabenizar o presidente Ricardo Silva, o secretário Alex, os demais vereadores presentes, público presente, público em casa. Eu vou fazer parte das respostas, acho que o Bruno pode complementar, né, conforme for pela sequência. O que acontece nessa LDO? A gente teve, como era de se esperar, dado o cenário que acontece no Brasil, uma revisão das receitas, né? Assim como o governo federal tem revisto a receita, o PIB, para baixo, ou seja, a atividade econômica vai diminuir, vai ter menos atividade econômica, e a arrecadação é o reflexo dessa atividade, é evidente que é nosso dever, agindo com responsabilidade, também fazer essa revisão. Então, se antes a gente tinha uma expectativa de ter um gasto maior, esse gasto era baseado, né, com lastro na receita que a gente também imaginou que fosse maior. Só esse ano o governo federal reviu, se não me engano, o PIB 3 ou 4 vezes. E a gente está na metade do ano. Temos uma crise econômica, temos um cenário de instabilidade política em âmbito federal, eleições. Então, a gente tem que agir com responsabilidade para evitar que aconteça como aconteceu no passado, de deixar dívidas altíssimas, como a gente vai chegar, e, enfim, agir sem conseguir fazer o pagamento de todos os fornecedores, que hoje, graças a Deus, a gente consegue, pela primeira vez, começar a ter pagamentos em dia dos fornecedores. A questão dos precatórios é um assunto específico. A gente teve uma revisão do nosso acordo feito pelo Tribunal de Justiça, vereador, e, naturalmente, a gente ganhou um prazo de 4 anos a mais, o que impacta na dívida. Já respondendo um pouco também a pergunta do vereador Rogério Santos, né? A dívida ela teve um pouco o impacto do precatório, porque, num primeiro momento, havia uma obrigação de pagamento até 2020 do estoque que a gente tem, que é um estoque alto, e depois a gente ganhou mais 4 anos. Então, primeiro a gente projetou ele maior, depois a gente diluiu ao longo do prazo. E, além disso, a gente teve uma reclassificação da dívida da Fito. A dívida da Fito passou a ser incorporada por uma decisão do Tribunal de Contas dentro de uma contabilidade diferente da classificação pública. Então, essa diferença dos 300 milhões está pautado nisso, a dívida da Fito que passou a ser apropriada e a repactuação dos precatórios. Questão da Sabesp, eu acho que a gente já está superado, o Bruno pode entrar com mais detalhes, mas é importante lembrar que ela não representa um risco, porque se a gente não paga, Tony, as contas de consumo de água e esgoto, por outro lado, a Sabesp não paga, pelo mesmo acordo, a outorga que ela tem pela exploração do serviço. Então, a gente imagina que, a partir do momento que houver a cobrança dessas contas de consumo, a gente também vai cobrar que eles façam a outorga. É natural que o município, que a Sabesp, uma empresa estadual, pague para ter o direito de explorar água e esgoto no município de Osasco. Então, esse acordo está sendo revisto, está no prazo, estamos dentro dos cronogramas, mas não entendo que seja uma preocupação. A limitação dos investimentos, é lógico, num cenário desse, em que a gente tem um aumento do uso dos serviços públicos. Eu acho que vale uma informação que, quando começou o governo do Rogério, a gente tinha uma média de uso no sistema de saúde de 17 mil atendimentos dia. Estou pegando só um indicador como exemplo. Hoje está em 24 mil.
Ou seja, a crise aumenta, as pessoas perdem seus planos de saúde, perdem a capacidade de ir em médicos particulares e começam a utilizar o serviço público de saúde. É evidente que vai aumentar o gasto, vai aumentar toda a diminuição da nossa capacidade de investimento. Ou seja, a gente vai precisar ter mais dinheiro para pagar o custeio e menos para fazer obra na cidade. Então, o que a gente faz, e o que a gente está submetendo a essa casa, são projetos de lei autorizativos para contratar empréstimos junto ao governo federal. A gente também teve uma pergunta do vereador Toniolo. A gente conseguiu, Toniolo, com essa revisão dos precatórios e com os ajustes fiscais que foram feitos, aumentar a nota, deve estar sendo publicada nos próximos dias. Então, hoje, a Prefeitura de Osasco está apta a contrair empréstimos para conseguir manter esse nível de investimento e conseguir gerando emprego e desenvolvimento no município. A gente está submetendo essa casa, são 2 projetos de lei para autorização, estaremos à disposição para debate, sempre explicando cada um desses programas, mas eles vão dar o fôlego para a gente retomar um volume de investimentos que, nessa crise, é essencial para a gente conseguir manter os empregos e manter a atividade econômica no município. A dívida fiscal ali, a Previdência, eu não sei se o Bruno vai poder complementar, vereador Rogério Santos, mas eu vou pedir a seguinte: essas tabelas são apresentadas a nós pelo IPMO, que trabalha em cima de uma projeção. A gente vai solicitar formalmente uma manifestação do IPMO, eu acho que é importante que eles também se manifestem sobre esse tema, já que é de uma competência exclusiva deles, no caso, para que a gente possa apresentar a essa casa, com todo o detalhamento técnico necessário. Tá? Bom, vereador Tinha de Ferreira. Primeiro, eu venho para cá como convidado. Eu acho que a gente está aqui convidado justamente para fazer debate. Então, não há nenhum espírito de imposição de nenhuma natureza. E, mais uma vez, vereador, assim, é muito difícil fazer prova negativa, porque o que o senhor fala não tem fundamento nenhum. É muito difícil a gente conseguir respaldar ou rebater aquilo que não tem fundamento técnico. Então, assim, por exemplo, o senhor fala... Eu posso complementar? Eu interrompi o senhor? Eu interrompi Vossa Excelência? Eu interrompi Vossa Excelência, ou Vossa Excelência vai... Eu acho que educação... Não, eu estou aqui. Não estou aqui. Não ouvi... Como é que eu vou explicar se o senhor não me deixa concluir? Você não é convidado, não. É sua obrigação estar aqui. É sua obrigação. Para com essa conversa furada. O povo está de saco cheio, está ouvindo. Eu gostaria muito de vir aqui explicar sobre os convênios rejeitados no esporte, sobre os indenizatórios feitos no esporte. Não é esse o caminho. Só estou colocando que vou dar alguns dados aqui para a gente não se alongar no assunto. Falando a legalidade também, os tropeços, o jabuti que você cansou de mandar desde janeiro do ano passado aqui, só eu peguei 4. Agora mais um. Só jabuti para botando aqui. Vereador Tinha de Ferreira, que jabuti? Vou botar em coisa errada. Só isso. E porque o prefeito manda... Vereador Tinha de Ferreira, assim, ou a gente tem a oportunidade de responder, ou não adianta. Por exemplo, vereador Tinha de Ferreira, vou dar só um dado, por exemplo. A gente fala em remanejamento. Pois bem, o nosso remanejamento não chega a 10%. Se for pegar tudo que foi executado nos anos anteriores, não chega a 10%. Nunca foi 30%. O fato de estar liberado não é livre-arbítrio, a gente não faz o que quer, a gente está vinculado ao que é aprovado por essa casa. Bom, eu sinceramente, assim, eu não vejo condições de continuar respondendo, infelizmente também. Não, acho que, Bruno, você tem alguma... Eu vou passar a palavra agora para o secretário Bruno para que ele consiga terminar as respostas. Normal. O prefeito tem que tomar vergonha na casa e tomar conta da cidade. E nós também temos que começar a ter vergonha na casa aqui nessa casa para fazer a coisa certa. Obrigado, vereador Tinha. É isso aí. E acabou. E todo mundo está sabendo. Vereador Tinha, obrigado. Obrigado. Bom, Para concluir, o secretário Bruno, com muita atenção, vai responder aí algumas perguntas, por favor. Vocês só nos perdoem, pessoas de casa, quem estava aqui, um pequeno constrangimento, mas o debate é isso mesmo. A gente está aqui para discutir e pensar juntos numa cidade melhor. Isso
acho que é claro para todo mundo, todos estamos do mesmo lado, do lado da cidade de Osasco. Quem não quer debater, apela. Bom, voltando às perguntas... Voltando às perguntas... Por favor, Daniel, eu peço ao Daniel e todo o público presente que, regimentalmente, caso haja manifestação, haja necessidade de alguma pergunta, por favor, procure a nossa assessoria, por gentileza, certifique-se da sua pergunta, nós vamos ler aqui. Mas, por favor, vamos respeitar o momento da palavra do secretário, por gentileza. Então, só voltando, vou complementar em relação à Sabesp, que o vereador Toniolo tocou, é o que o secretário Pedro apontou. A gente tirou dos riscos fiscais. Esse processo está em negociação com a Sabesp. Para a gente é vantajoso, só o único acréscimo, que a gente passe a pagar essas contas de consumo, até por uma questão ambiental e de controle do consumo da água com o recurso finito do planeta, mas que a gente passe a contar com um recurso de outorga que aí possa ser revertido para o investimento no saneamento da cidade, que tanto precisa. A respeito dos cálculos atuariais, a única diferença que eu consigo perceber, olhando pelos anexos, vereador Rogério, é em relação à diferença da contribuição, que é a contribuição dos funcionários versus a contribuição que é a patronal da prefeitura também. Mas a gente vai checar a informação com o IPMO para saber a diferença e até acho que faz sentido da gente, a título de transparência, trazer um pouco mais de informações nos relatórios. Às vezes, na pressa, a gente emite as tabelas do sistema e compacta no projeto de lei que vem para casa. É justo que a gente tenha uma identificação mais clara delas. Eu aceito a crítica do novo vereador e a gente traz essa resposta para a Comissão de Economia e Finanças. Eu imagino que possa ter sido no transporte da tabela para o texto da lei, pode ser que tenha acontecido isso. A respeito da modernização da gestão, é importante de entender que a gente está num governo matricial e aí a modernização da gestão ela não acontece só nas atividades meio. Ela acontece na área da saúde, na área da educação, na área de assistência social, na área de desenvolvimento, trabalho e inclusão. Então, esses investimentos que estão previstos nos programas relacionados à modernização da gestão, eles vão financiar sistemas informatizados, estruturas de tecnologia que vão permitir melhores políticas na saúde, na educação, na assistência e em todas as outras políticas públicas municipais. Então, não é um recurso para a área meio, só para arrecadação ou para gestão administrativa. É para o sistema que é operado lá na UBS, para a equipe de estratégia da saúde da família, então ele está detalhado assim. Só a título de informação também, a respeito dos orçamentos que ora se elevam, ora se diminuem em relação a uma secretaria e outra, isso é muito saudável. Apesar da gente saber que os recursos sempre vão ser finitos, isso demonstra o esforço de planejamento e de avaliação dos investimentos e das despesas de cada secretaria, visto daquilo que é a proposta para o ano seguinte. Não é porque esse ano nós estamos fazendo o investimento nas áreas de algumas creches, que o ano que vem a gente vai conseguir fazer os mesmos investimentos em construção de creche. Esse investimento vai ter que ser transitado para a manutenção daquelas creches, para outras despesas relacionadas à educação, por exemplo. Então, é salutar que essa mudança entre um ano e outro aconteça. O que eu queria deixar registrado, e aí é importante que também faça constar na ata, é que a origem dos recursos é importante ao ser analisado esses dados. Os dados são absolutos, o valor que a secretaria ou o eixo tinha em ano tal e passou a ter no determinado ano seguinte, não traz toda a informação. Ao contrário do que foi dito aqui, na assistência social, na Secretaria de Esporte também, na área do meio ambiente, a gente elevou os investimentos que são de recursos próprios, de força de arrecadação no município, que tem condições, já que a gente fez uma lei de diretrizes orçamentárias muito mais próxima da realidade, que vai se concretizar, de se concretizarem no ano que vem. O que a gente tinha o costume
e aí, por conta de momentos que eram diferentes na esfera federal também, era de prever uma arrecadação que viria do governo federal a partir de emendas e contratos de repasse que não se concretizavam. Então, a gente pedia autorização para essa casa para executar uma despesa que nunca ia acontecer se não chegasse aqueles recursos. O que a gente tem feito agora é de ser mais honesto na previsão de arrecadação e lastrear, principalmente as nossas políticas, naquilo que há previsão de arrecadação mesmo. Então, se a gente olhar essas secretarias que supostamente decrescem orçamento, a gente vai ver que elas estão crescendo, na verdade, naquele recurso que é originário daqui da prefeitura, da arrecadação do próprio município. Então, a gente tem essa percepção um pouco mais detalhada quando a gente olha a distribuição dos recursos vinculados e próprios. Quando a gente está falando de recurso vinculado, é aquele que vai ser captado especificamente para aquela despesa, né, o típico recurso carimbado. A respeito só das questões de legalidade, em termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela passou por um crivo técnico e jurídico da Prefeitura Municipal. Então, nós cremos que ela esteja de acordo com todo o dispositivo constitucional, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei 4.320 e todas as outras demais legislações que nos impõem esse projeto de lei que foi apresentado. Mas cabe, claro, essa casa, o novo vereador Alex apontou o período de emendas. As emendas podem ser feitas de quaisquer naturezas diferentes e podem, sim, ser apresentadas pelos vereadores e suas assessorias, no que precisarem da Secretaria de Planejamento e de Finanças. Eu tenho certeza que ninguém nunca teve as portas fechadas lá para esclarecer ou mesmo de pedir orientação de como preparar uma emenda ao orçamento. Qual que é o prazo, Bruno? O prazo é da Comissão de Economia e Finanças. Tem um cronograma, se não me engano. Quarta-feira, mas isso vai ser alterado. O prazo é até o recesso parlamentar, precisa ser votado. E então o que eu estou dizendo é que o prazo da Câmara em votar o projeto de lei é até o recesso parlamentar. Então, você tem um cronograma que retroage. A gente entregou dentro do prazo que a Lei Orgânica do Município estabelece, que foi em 28 de maio, e aí tem a tramitação interna nas comissões até que ela possa ser lida da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não, é maio. Também acho injusto, Tony. A gente está muito longe do final do exercício de 2018 para conseguir fazer uma projeção tão fidedigna, né? Então, a gente tem esses prazos regimentais que precisam ser cumpridos, mas nada que impeça o debate e a preparação das emendas. Sobre o remanejamento, é importante reforçar isso que o Pedro falou. A gente sempre esteve muito abaixo da autorização legislativa para o remanejamento. E o vereador infelizmente, parou de ler o artigo na metade. Aquele remanejamento de que se trata, o artigo 25º, se eu não me engano, não lembro agora se é isso, ele se refere ao 29º, perdão, o 25º é sobre os convênios, né? Deixa eu chegar nele aqui. Não, o 25, só esclarecer. O 34. Eu vou... Isso. Para cumprimento do disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a promover, por meio de decreto, as alterações nas dotações orçamentárias que caracterizarem apenas remanejamento de valores entre ações, grupos de natureza e elementos de despesa de um mesmo, que foi aí onde o vereador parou, de um mesmo programa, sem onerar o limite fixado para abertura de créditos adicionais, fixado na Lei Orçamentária Anual relativa ao exercício de 2019. Então, a gente não está fixando os limites aqui. Os limites vão ser fixados na Lei Orçamentária Anual, e aqui estão falando das alterações dentro de um mesmo programa governamental. Então, não altera a ação orçamentária nenhuma. É importante que isso fique claro. Dentro do programa não vai sofrer alteração que não interfira no limite
que vai ser estabelecido na lei orçamentária. A respeito dos convênios, talvez o vereador está com a linguagem desatualizada. A gente não está falando de convênios com o terceiro setor, a gente está falando de convênios entre os órgãos da União, do Estado e do município. Então, eventualmente, se a gente conseguisse uma emenda parlamentar de um deputado, como a gente conseguiu hoje, a emenda parlamentar de um deputado estadual, se a gente precisasse adotar recursos de contrapartida, nós teríamos que mandar um projeto de lei para ser tramitado nessa casa. As despesas que são originárias de convênio são esse tipo de despesas, que permitem investimento no município, então não faz o menor sentido de não serem feitas por decreto ou que a gente precise de autorização legislativa para conseguir qualquer recurso que não seja empréstimos e financiamentos, como o secretário Pedro acabou de mencionar. Em relação à sua pergunta do Daniel, a hemodiálise e o serviço de tomografia, eu não trabalho na Secretaria de Saúde, mas posso garantir que a gente tem os serviços são prestados no município. Imagino que a gente tem uma demanda superior à nossa capacidade de atendimento tão célere, mas eles estão previstos dentro dos programas e ações da atenção especializada. Então, a gente faz... O serviço de hemodiálise é um serviço de alto custo, no qual a gente se responsabiliza por viabilizar o transporte até as unidades em que são realizados, além daqueles que são feitos no Hospital Antônio Giglio, para aqueles que estão internados lá. E, em relação à tomografia, a gente tem um serviço regular de exames de imagem, que também estão consignados no orçamento. Acho que eram essas as questões. Agradeço, secretária, a explanação. Quero partir agora para o... Sim, pode. Fica à vontade, vereador. Só pedir para ligar o microfone aqui, Dias, por gentileza, da parte. Ligar o microfone da parte, por gentileza. Secretário Bruno, só para corroborar com essa informação, o vereador falou dos dois artigos, 24 e o 25 e 34, não houve nenhuma alteração no texto da LDO do ano passado e para esse. Então, são os mesmos artigos sem nenhuma alteração. Uma informação para os vereadores. Felizmente, nós temos uma ótima lei de responsabilidade fiscal que nos dirige. A LDO ela é muito embasada na lei de responsabilidade fiscal. Acho que só fiquei devendo uma última resposta a respeito das modalidades licitatórias. Apesar de todas as modalidades licitatórias que são executadas na Prefeitura estarem previstas lá na Lei 8666, é importante reforçar que a gente reduziu em 2/3, basicamente, as cartas convites, as licitações mais simplificadas, que eram 600 no ano de 2016, passaram a 170 no ano de 2017, e para esse ano a redução ainda é maior, dadas as contratações a partir de pregão e atas de registro de preço, que facilitam, agilizam e melhoram a qualidade do gasto. Então, é importante de reforçar também esse ponto. Obrigado. Obrigado, secretário. Obrigado ao nobre vereador Rogério. Vereador Alex, Vossa Excelência pode ver que, já vistas as perguntas dos vereadores e do público presente, a importância que as pessoas estão dando a essa audiência pública em relação a esse tema tão relevante que é as contas do nosso município. Dito isso, eu parto para o encerramento. Agradeço aos palestrantes, vereadores, a imprensa e o público aqui presente, os vereadores. Informamos que essa audiência pública foi transmitida pela TV Câmara Osasco. Para assistir a reprise, consulte o nosso site, que é o www.osasco.sp.leg.br. Agradeço aqui a sessão das comissões pela organização e realização desta audiência pública e os assessores dos vereadores que colaboraram para a realização de tal evento, bem como também aos funcionários dessa casa. Eu desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada esta audiência pública. Até a próxima.